Vamos falar um pouquinho aí do Milei, porque depois daquela fala dele, que não quero saber da China, de comunista, não quero saber do Lula, né? Ele mudou agora o discurso, né, nos últimos dias, né? Acho que alguém falou para ele, olha, não vai dar para você tocar para frente esse teu desejo, né, de romper com a China e com o Brasil, e ele então disse ontem à noite que o Lula, se quiser ir na cerimônia de posse dele, vai ser muito bem-vindo, né? Se ele quiser comparecer, que ele será bem-vindo e tal. É lógico que o presidente Lula não vai, né, nem tem vontade de ir nessa cerimônia. Mas eu acredito, Lula, que o presidente, para manter a tradição das relações, das boas relações do Brasil com a Argentina, né, tem que mandar alguém de prestígio, né, alguém que represente o governo dele, porque diplomaticamente também é importante. Eu acho que o melhor nome, nesse caso, é do vice-presidente Geraldo Alckmin. Não tem dúvida. Eu vi aí que o presidente do Uruguai confirmou a presença, o Boric também disse que vai, mas, assim, o grande grupo que vai chegar lá é o do Bolsonaro, que está levando parlamentares, governadores, amigos dele, enfim, vai uma galera imensa aí da extrema-direita brasileira, né, participar dessa posse. Vai ser uma micareta da extrema-direita, né? Isso. Agora, olha só, né? Você mesmo postou aqui no nosso grupo, né? O Milei, né? Ele postou no X a seguinte mensagem: agradeço ao presidente Xi Jinping as felicitações e votos de felicidades que me enviou através da sua carta. Envio-lhe os meus mais sinceros votos de bem-estar do povo da China. Ou seja, olha só, o discurso dele, né, durante a campanha foi um, agora é outro. Certamente, as pesquisas que ele deve ter também estão dizendo, olha, maneira aí, porque o pessoal está preocupado, o mercado está preocupado, né, você está afrontando e a Argentina não está em situação de querer romper com economias que são importantíssimas para o futuro da Argentina, né? Ele está dançando um tango em marcha ré, né, em relação à China e em relação ao Brasil. Está rodopiando cego no salão, né, e recuando. O tango exige passos vigorosos, mas sempre ali para frente você roda, você rodopia, mas ele está andando para trás, dançando tango. Ele vai tropeçar. Bom, o Biden telefonou para ele, né, conversou com ele e disse que pretende visitá-lo na Argentina. Também não sei se isso vai acontecer. Agora, quem tem presença garantida é o Donald Trump. Ou seja, falou que não só ligou para ele, como disse que irá na posse. Vamos ver se isso vai se concretizar. É um personagem, parece que talvez em alguma medida seja, né? O Milei, ele virou, assim como o Bolsonaro tinha virado no Brasil, durante anos aí de uma trajetória parlamentar completamente obscura, né, do Bolsonaro, porque se a gente pensar na importância dele como congressista, né, projetos que ele tem aprovado, papéis que tenha desempenhado dentro da Câmara dos Deputados ao longo de 7 mandatos, ele era uma nulidade completa. Mas ele era muito chamado para programas de televisão por ser uma espécie de atração de circo de horrores, né? O Bolsonaro estava sempre ali sendo percebido como aquela figura tão bizarra que talvez desse audiência. E aí ia no programa da Luciana Gimenez, ia no CQC, ia em um outro programa jornalístico, porque ele era sempre percebido como isso, né? Aquela atração. Né? Conversei com uma colega argentina que estava justamente dizendo o seguinte, que o Milei, ele era, nos últimos anos, o economista mais entrevistado por todos os meios na Argentina. E que quando ele ia aos programas, havia claramente picos de audiência quando ele começava a falar. Então isso fazia com que ele fosse até lá, ou seja, o personagem, como personagem folclórico, fazia sucesso. Foi isso que o impulsionou, né, para esse tipo de situação de se eleger presidente da Argentina. Às vezes faz lembrar até aquele outro personagem, na Itália, o Beppe Grillo, lá que fundou o Movimento 5 Estrelas. Só que na medida em que a possibilidade de fato virar presidente foi se aproximando, já no segundo turno, por exemplo, ele começou a fazer uma série de concessões, mediações, aquilo que o seu personagem, de certa forma, atacava. Veja, ele falou o tempo inteiro numa casta, né, que era aquilo que era a classe política de um modo geral. Interessante que é um termo que ele pegou emprestado do Podemos e dos indignados na Espanha, que mais lá atrás usavam o termo casta para se referir à classe política. Ele pegou isso de empréstimo, mas de repente ele está negociando com a casta, né? Vai negociar com o Macri, vai negociar com a Patrícia Bullrich, ou seja, com esses todos que outro dia ele atacava. Né, fala que vai romper relações com o Brasil e com a China, depois diz que o presidente brasileiro é bem-vindo. Ou seja, percebeu, muito possivelmente, que ao sentar na cadeira, ou a quase sentar na cadeira, vai ter que recuar em relação àquelas afirmações que fazia. E presumo que vai acabar recuando de várias delas. Fez um discurso presidencial dizendo que as medidas serão rápidas, né, de que não haverá gradualismo nem nada, mas algumas dessas medidas talvez sejam impossíveis,
pelo simples fato de que ele não tem condições políticas de levá-las adiante, não tem maioria no Congresso, mesmo com o apoio da casta que o apoiou no segundo turno da eleição, inclusive porque as bancadas que tem ali, a bancada, por exemplo, do Juntos pela Mudança, né, que é aquela frente lá que congrega uma série de partidos e organizações liderada pelo Macri, que teve a Burrit como candidato. Mesmo eles todos, somados ao partido do Milei, não tem maioria na Câmara. E ainda a gente sabe que parcelas dessa frente já romperam com o macrismo e, consequentemente, não vão junto com o Milei, sobretudo setores do tradicional Partido Argentino União Cívica Radical. Então, me parece que tem muito aí de exageros retóricos, que ele, pelo jeito, talvez não seja tão louco assim, ao assumir o cargo, começa a perceber que tem que recuar. Mas vamos aguardar, né?